Dia do quadro Seu Direito. Então eu volto a conversar com a advogada Erivânia Medeiros sobre auxílio acidente. E a gente estava batendo aqui um papo no intervalo, né, nos bastidores. Como a gente havia previsto, são muitas dúvidas, né, doutor? Então vamos acelerar aí para tentar ajudar a turma que está acompanhando Mulher Demais, né? Exato. Uma telespectadora aqui, a Clévia, ela diz que recebe auxílio acidente já faz 4 anos e gostaria de saber se ela pode mudar, converter para a aposentadoria. Então, Bruna, esse auxílio acidente, ele não é convertido em aposentadoria, porque você tem uma limitação, certo? Você tem uma lesão permanente que lhe causa uma limitação, mas não uma incapacidade para o trabalho. Então, o que é que acontece? Você pode receber esse auxílio acidente até você se aposentar. Ele só vai ser cessado, em regra, se essas limitações não melhorarem, porque existe também a possibilidade do INSS chamar para uma perícia médica e identificar se aquela limitação melhorou ou não, se você melhorou daquele problema ou não. Então, em regra, você recebe até se aposentar. Ele é acumulado com outros auxílios acidente, com outro auxílio doença e com salário normal. Você pode trabalhar normalmente. Nada impede. Entendi. Mais uma dúvida aqui agora da Bianca. Ela disse que o esposo sofreu um acidente de moto e quebrou o pé. Aí quer saber se tem direito ao auxílio acidente nesse caso. Nesse caso, Bruna, o que é que acontece? Ele sofreu um acidente de moto. Caso ele esteja, ele pode ter direito ao auxílio acidente se tiver uma limitação permanente, uma sequela permanente que causa uma limitação. Mas ele pode vir a ter direito ao auxílio acidente se ele se enquadrar nesses requisitos. Porém, se ele estivesse no trajeto de pilotando essa moto de casa para o trabalho, aí pode ser que ele tenha o direito também à estabilidade de 12 meses. A gente precisa realmente analisar o caso concreto para entender direito. Entendi. Agora a pergunta da Jane. Ela disse que a amiga dela trabalha como doméstica, se acidentou no trabalho faz 8 meses. Hoje ela faz até fisioterapia e ela não tinha carteira assinada, está em casa sem poder trabalhar. Aí ela pergunta, será que ela tem algum direito nessa situação? Ter direito ela tem, né? Ela precisa, no caso, a gente precisaria entrar com uma reclamação trabalhista para reaver esses valores e esse contrato de trabalho que não estava, né, constando na carteira de trabalho. Todo empregado doméstico necessita ter carteira assinada, tá? É direito deles. Então, assim, a gente pode entrar com reclamação trabalhista para poder reaver essa situação desse contrato de trabalho. E logo em seguida ela teria qualidade de segurado para requerer o benefício, né, no INSS e comprovaríamos essa questão do acidente de trabalho, sendo comprovado realmente uma lesão o acidente que ela sofreu no trabalho. Sim. Ela tem ainda uma estabilidade de 12 meses. Certinho. Mais uma dúvida, Maria Anaí. Ela quer saber o seguinte, quem nunca pagou, quem nunca contribuiu com o INSS, perdeu um membro, no caso amputou uma perna, essa pessoa ainda assim tem direitos? Ao auxílio acidente, especificamente não. Ela pode vir a ter direito a um BPC, que é um benefício assistencial, certo? Que é para quem não contribui para o INSS. Mas aí a gente precisa analisar aqueles critérios de renda. Lembra que eu falei da outra vez que tem os critérios de renda, as pessoas, o grupo familiar vive em situação de miserabilidade social. Aí só analisando o caso concreto mesmo para poder ter certeza. Qual é o caminho, doutora? Já que são muitas dúvidas, né? E aqui são vários relatos. Cada relato traz uma situação diferente, como a gente observa, né? E cada caso, como eu falei, é específico. Qual é o caminho? Poxa, eu quero tirar a dúvida primeiro se eu tenho direito, primeiro, depois como eu posso fazer esse requerimento. Qual é o caminho? Para onde a pessoa tem que ir primeiro? Em regra, eu sempre indico realmente procurar um advogado especialista na área, porque ele, quando analisar o caso concreto, ele vai bater o olho e dizer, eita, essa pessoa tem direito a isso, essa pessoa tem direito àquilo. Mas caso a pessoa não queira buscar um advogado, ela pode ir ao INSS, e dar entrada nesse benefício sozinha, certo? Precisa de RG, CPF, comprovantes, os documentos pessoais normais, comprovante de residência, um laudo que ateste a sequela, né? No caso do auxílio acidente, um laudo que ateste a sequela. Aí ela vai fazer um agendamento no INSS, passa por uma perícia médica e o médico do INSS vai dizer se ela realmente tem direito ou não. Entendi. Então tudo parte da pessoa que sofreu esse acidente. O caminho é da pessoa, né? Até porque eu achei bem interessante aqui, o Gilmar diz que uma advogada entrou em contato com ele, informando que ele teria direito a um auxílio acidente, que é de meio salário mínimo, vitalício, ele falou.
até ele se aposentar. Ele ficou na dúvida se é verdade, se pode ser golpe. Então, esse tipo de captação não está correto, né? A própria OAB, o Código de Ética, veda esse tipo de captação, certo? Mas a gente sabe que alguns escritórios trabalham dessa forma. Alguns advogados trabalham dessa forma. O que é que acontece? Essas pessoas, muito provavelmente você, Gilmar, salvo engano. Isso. Gilmar, você se acidentou, foi para um hospital de trauma, trauminha, precisou passar por algum procedimento lá dentro. E lá dentro do hospital, existem pessoas que, já capta aquele cliente. Faz, Gilmar é um potencial cliente de auxílio acidente. Vou indicar ele para essa minha amiga fulana de tal, para esse meu amigo fulano de tal. Entendi. Então, existe essa forma de captação. Pode ser realmente que ele tenha direito ao benefício. Pode ser que não seja golpe, mas aí eu indico você procurar alguém que seja de sua confiança, não sair aleatoriamente. Várias pessoas aqui perguntaram sobre a questão do valor do benefício. Até o Gilmar citou aqui que no caso dele seria meio salário mínimo durante toda a vida. E um benefício vitalício. Varia de pessoa para pessoa ou não? Varia de acordo com o que você recebe. Porque esse benefício é 50%, ele pode chegar até 50% do salário que você iria receber de benefício de aposentadoria por invalidez. Certo. No dia que você sofreu o auxílio acidente, é feito um cálculo para a gente analisar quanto que você receberia se você tivesse sido aposentado por invalidez. Então, 50% desse valor da aposentadoria é o valor que você receberá de benefício, que de fato é vitalício. Ele é cessado apenas com a aposentadoria, quando você de fato se aposentar. Entendi, então. Você viu aí que são muitas perguntas, muitas dúvidas. Doutora Erivânia, obrigada, viu? Inclusive, a gente depois pode combinar, daqui a 15 dias, você voltar a falar sobre esse assunto aqui. Pode ser. Porque são muitas perguntas no WhatsApp. A gente pode fazer isso, Gê? Daqui a 15 dias vai ser abril ainda. A gente dá uma olhadinha no nosso calendário, mas a gente precisa voltar com esse assunto aqui, porque foram muitas perguntas no WhatsApp e a gente faz Já aí faz o filtro das perguntas. sim, Exato. aquelas mais comuns e a gente traz pra cá. Tudo pode certo. ser? Combinadíssimo, então. Um cheiro, boa quarta-feira. Igualmente, Deus Obrigada, abençoe. amém. A nós. Chegue pra